Brasil, país urbano e industrializado. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até o início do século XX, o Brasil era um país agrário, com mais de 90% da população vivendo no campo, no modelo econômico agroexportador, proveniente da imposição dos colonizadores, que utilizavam a colônia somente para a produção agrícola de acordo com seus próprios interesses, o que impediu, por mais de 3 séculos, o desenvolvimento da atividade manufatureira no Brasil. Somente no final do século XIX, devido à crise do café, a abolição da escravatura e o processo de imigração estrangeira, surge a atividade industrial no país, inicialmente para a produção de bens de consumo não duráveis, como tecidos, roupas, calçados, alimentos e bebidas. O Estado e o processo de industrialização. O governo de Getúlio Vargas, 1930 a 1945, marcou a destituição da oligarquia agroexportadora, que dominou a economia e a política na primeira fase da República, 1889 a 1930, possibilitando a industrialização do país, priorizando a indústria de base, com investimentos do Estado. Grandes empresas públicas foram criadas, como a Companhia Vale do Rio Doce, atual Vale, criada em 1942 para explorar o minério de ferro. A Petrobras, em 1953, para a exploração do petróleo. Foi o modelo que visava produzir o que o país precisava, substituindo as importações. A indústria e o capital estrangeiro. No governo de Juscelino Kubitschek, 1956 a 1961, o Brasil entra em uma nova fase industrial. O plano de metas de Juscelino visava fazer o país crescer 50 anos em 5. Houve um investimento em setores prioritários, como agricultura, energia, transportes, construção civil, saúde, educação, etc. E esses investimentos em infraestrutura atraíram o capital estrangeiro. Surge uma nova fase voltada para a produção de bens de consumo, como automóveis, eletrodomésticos, produtos químicos, farmacêuticos e bens intermediários, como materiais elétricos, mecânicos, materiais de transporte, materiais de comunicação, etc. Podemos assim observar que o processo de industrialização no Brasil veio ocorrer somente há quase 2 séculos após a Revolução Industrial que ocorreu na Inglaterra. Portanto, foi um processo tardio. A distribuição da indústria pelo território nacional. Os dados apresentados no gráfico mostram que a produção industrial brasileira se encontra fortemente concentrada no sudeste do país. O elevado índice de industrialização dessa região pode ser observado tanto na avantajada proporção de trabalhadores empregada no setor secundário, quanto no valor da produção industrial gerado em relação às demais regiões do país. Para efeito de comparação, cerca de 49% das indústrias existentes no país estão instaladas no Sudeste, seguida pelas regiões Sul, 29%, Nordeste, 12%, Centro-Oeste, 6% e Norte, 3%. Os principais fatores que contribuíram para que a atividade industrial se desenvolvesse mais no sudeste do país a partir da década de 1930 foram os seguintes: a disponibilidade de capital proveniente da economia cafeira que se desenvolveu na região, a concentração de investimentos públicos destinados à criação de indústrias de base, a existência de mão de obra numerosa, inclusive de muitos imigrantes com experiência na atividade operária, a existência de um amplo mercado consumidor e em franca expansão. Na época, a região já contava com alguns dos centros urbanos mais populosos do país, como as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, então capital federal, e Belo Horizonte. A disponibilidade de matérias-primas e recursos naturais, entre eles o grande potencial hidrelétrico formado por rios que drenam áreas de planaltos e depressões, e a existência de grandes jazidas minerais,
como a região do Quadrilátero Ferrífero, em Minas Gerais. Concentração e dispersão, a dinâmica espacial da indústria. A partir das décadas de 1970 e 1980, verificou-se um movimento de desconcentração espacial da atividade industrial pelo território do Brasil, como se pode observar pelos dados da tabela. Essa diminuição relativa da atividade industrial nos grandes centros econômicos do Sudeste não significa, porém, a perda da importância dessa região no comando econômico e industrial do país. Esse processo de dispersão do parque industrial pelo território ganhou impulso quando o governo federal, visando diminuir as desigualdades regionais, criou políticas para promover o desenvolvimento das regiões economicamente periféricas. Essa política consistiu na implantação e ampliação da infraestrutura, usinas hidrelétricas e rodovias em regiões marginalizadas do ponto de vista histórico. Também promoveu a criação de órgãos federais voltados ao desenvolvimento econômico dessas regiões, como a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, Sudene, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, Sudã, e a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, Sudeco. Mas a dispersão da atividade industrial também foi motivada por fatores como o encarecimento dos custos de produção nos grandes centros urbanos, já mencionado anteriormente, os incentivos fiscais, redução e isenção de impostos, entre outras vantagens, como a doação de terrenos oferecidos por alguns governos, como forma de atrair novas indústrias aos seus respectivos estados. Atividade. Responda aqui nos comentários desse vídeo. Em qual governo se iniciou o processo de industrialização no Brasil?